Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Rocha da Saúde. Aqui nós trazemos informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Hoje é um episódio muito especial, é o nosso primeiro episódio e nada mais especial do que trazer uma convidada muito especial. Estamos aqui com a doutora Andréa Crespo. Ela é médica formada pela Universidade Estadual do Pará, ela é cirurgiã, ela tem título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo e ela é mestre em gastroenterologia pela medicina da USP. Tudo bem, doutora? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Pedro. Olá a todos. Muito obrigada, viu? Agradeço muito o convite. E doutora, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre gastrite. O que a senhora pode me contar sobre a gastrite? Bem, gente, Pedro, eu acho o seguinte, que inicialmente a gente deve ter uma ideia do próprio estômago, né? O estômago é um órgão do aparelho digestivo que faz parte da digestão, principalmente das proteínas. Devemos ter ideia de que ele, logo no início da digestão, o alimento passa através do esôfago, chega no estômago, né? E que ele é um órgão que tem uma função de armazenamento, né? Ele tem algumas camadas internas, e a gastrite é exatamente quando você tem algum processo inflamatório nessa camada inicial dela, nessa camada interna da mucosa, tá? Perfeito. Então, quando a pessoa fala que sente gastrite, não é bem uma doença, né? Pelo que eu entendi. Exatamente, provavelmente é um sintoma, né, que na verdade tem, o que ela deve ter algum sintoma que ela pode relacionar à gastrite, ou que ela já fez alguma endoscopia, algum outro exame, e algum outro médico disse que ela já teve gastrite, né? Então, a gente está entendendo que a gastrite, ela, em tese, é uma inflamação do estômago, né? Da camada Exato, mais superficial do estômago, né? isso, mais interna, né? A Mais mais interna. interna. Uhum. E então, o que causa a gastrite? A gente pega a gastrite, a gente nasce com, morre com, como que é? Não, a gastrite, na verdade, ela tem um componente muito relativo aos fatores ambientais, né? A gente deve ter muita atenção com a alimentação, com o estado emocional. O trato gastrointestinal, ele é todo muito permeado e suscetível, do estado emocional, né, de cada um. Então, existe aquela gastrite nervosa que a pessoa fala, nossa, eu tô com gastrite, tô com muito estresse. Na verdade, o estresse, ele pode alterar, né, exatamente o pH do estômago e realmente facilitar com que esse indivíduo tenha também mais sintomas. E ele pode até nem chegar a ter uma gastrite, na verdade, ele ter só o sintoma e não ter a gastrite, né, Ah, é? E como porque não que... pode ocorrer dele não ter a lesão no estômago. Ele pode estar com um aumento da acidez, uma hiperacidez, tá? E isso não representar, na hora de uma avaliação maior, realmente uma gastrite. Perfeito. E uma coisa que a gente escuta muito falar por aí é da H. pylori, do H. pylori. E o que é? Tem muita relação com a gastrite? Como que funciona isso, doutora? Tem sim. Na verdade, o H. pylori, ele é uma bactéria que, na verdade, está dentro do habitat dela, realmente é o estômago, né? E muito facilmente a gente pode se infectar e talvez até nem produzir grandes sintomas para algumas pessoas. Porém, nós temos que ter uma certa atenção, porque ela tem uma certa potencialidade de poder levar ao câncer, de predispor ao câncer, né. Ah, é? E no Brasil, o que a H. pylori, conte mais sobre ela, porque a gente escuta muito falar que tem relação com água, com a questão de questão socioeconômica. Queria entender mais sobre isso. Exatamente. Ela deve estar ligada muito ao contato fecal oral, né, a alimentos contaminados, inclusive se a gente tiver em algum local mais, assim, arriscado, perigoso com relação às condições de higiene, é preferencialmente que se você consuma um alimento cozido, né, atenção com a saliva, com beijo,
com olha a situação, né, É. com utensílios de cozinha, às vezes mal lavado, né, copo mal lavado que você vai tomar uma água. Então, às vezes, você acaba fazendo um tratamento e tanto, que a gente já sabe que é bem complicado esse tratamento do H. pylori, e de repente você se reinfecta e nem sabe se foi uma reinfecção ou se realmente ele não conseguiu, erradicar, né. Aham. E todo mundo tem que se tratar para H. pylori, doutora? Eu descobri, eu tenho que me tratar? Depende, nós precisamos entender melhor com o que ele está associado, né. Que se ele tem alguma associação com alguma lesão maior no estômago, com úlcera, se esse indivíduo tem algum fator ambiental mais predisponente, úlcera gástrica, úlcera péptica, entendeu. Se Entendi. tem alguém na família com algum antecedente de câncer, se ele é um tabagista, se é um paciente que tem mais condições, a gente deve ter muita atenção com isso. Uhum. E doutora, a gente estava discutindo, né, para fazer o podcast e alimentação. A senhora também é médica nutróloga, né? E a alimentação, ela influencia no processo da gastrite? Tem alguma relação? Às vezes o cara falando, tem muito, o estômago muito Muito empachado. empachado, exatamente, porque um dos sintomas, na verdade, da gastrite é o empachamento, aquela má digestão, né, aquela queixa maior de que está com o estômago um pouco distendido, dilatado, né, como o paciente fala no consultório, né. Então, na verdade, nós temos que ter muita atenção com alimentos que sejam industrializados, processados, ultraprocessados, ricos em sódio, né. Uhum. Atenção com álcool, né, com a ingestão de álcool, que promove realmente um efeito mais irritativo na parede gástrica, tá. E como eu já falei, vamos novamente repassar aqui o tabagismo e lembrando da cafeína também, né. Ah, é a cafeína? A cafeína ela também, além de estar presente no café, a gente deve pensar que ela está no chocolate, que ela está no chá preto, né, também presente e temos que ter essa atenção. Tem pacientes que têm uma queixa um pouco mais suscetível a esses tipos de alimentos, né. Mas a cafeína em si, o que que é? Ela é Ela irritativa é ou ela irritante. estimula alguma É, coisa? porque ela é estimulante, né, do Aham. sistema nervoso e também ela vai alterar um pouco o pH do estômago. Ah, que interessante, que interessante. E essa gastrite, ela é, por exemplo, vou morrer de gastrite, meu Deus, tenho que correr, ou o que que você tornaria como complicações da gastrite, se é que existem? A gastrite é uma lesão ainda muito, superficial no estômago, né, mas por isso que nós temos que ter atenção de que ela pode evoluir, né, para uma úlcera, ela pode piorar realmente. E o nosso cuidado maior com a úlcera é que ela pode complicar, né, a úlcera pode perfurar, a úlcera é uma lesão um pouco mais profunda no estômago e que também pode sangrar, pode nos levar a alguns tipos de complicações mais graves, né. E a gente estava até comentando no começo, doutora, sobre que o estresse também predispõe, né? E existe mesmo essa gastrite nervosa ou é alguma outra causa, H. pylori, que predispõe a ela? Não, é predisposição realmente, provavelmente, do próprio estresse, do fator de estresse. Ele pode até ter H. pylori depois, em algum momento, se for realizada uma endoscopia, algum exame que você possa avaliar esse estômago, sabe? Mas, na verdade, esse fator de estresse, ele pode ser o órgão-alvo daquele indivíduo e que ele tenha como o sintoma mais exuberante, a dor epigástrica, a dor no estômago, né? Aquela queimação, aquela dificuldade de fazer a digestão de alguns alimentos, tá? E deixa eu te perguntar, você comentou de queimação, então toda queimação é gastrite ou não? Tem outras Não. doenças que existem? Não, nem toda queimação é gastrite. Nós temos que ter exatamente esse cuidado, porque essa dor e esse desconforto, ele também pode ter uma origem cardiológica. Então, nós temos que saber se esse paciente faz parte de algum grupo de risco
E mesmo não sendo, nós precisamos fazer essa triagem. Por isso que você deve procurar o seu médico, quer seja o gastro, se for um sintoma mais relacionado à parte gastrointestinal, ou até o cardiologista mesmo, com a possibilidade de ser algum infarto, alguma alteração coronariana, né? Certo, é verdade. Muito importante que vocês procurem um médico, seja ele do público ou particular, que seja, mas vão ao Exatamente. médico, hein? E todo mundo tem que fazer exame na gastrite ou não? Nem sempre. Exatamente por isso que tem a consulta, né? Você precisa conversar, entender a situação de cada caso do paciente. E às vezes a primeira opção não é ainda iniciar exatamente pela endoscopia. E, inclusive, tem alguns pacientes que têm muito receio de realizar a endoscopia, né? Então, Sim. é o tempo que você tem para avaliar outras causas, avaliar alguma intolerância alimentar, avaliar alguma dificuldade, inclusive com intolerância à lactose, com alguma hipersensibilidade ao glúten, que possa estar causando alguma alteração gastrointestinal nesse paciente, não necessariamente que seja só relacionada à diarreia, mas que seja com essa flatulência, com essa má digestão, né? Então, você pode iniciar exatamente com uma pesquisa através de exames não invasivos, né? E tem que ser um gastroenterologista para prescrever esses exames ou não? Não, você pode passar em outro médico, desde que seja um clínico ou qualquer outro colega que tenha condições de avaliar. E provavelmente ele deve iniciar esse atendimento, mas deve fazer um encaminhamento ao gastro, né? Uhum. E tem outros tipos de gastrite, porque comentou que é um achado de exame, né? Mas tem alguma doença, por acaso, que é gastrite? Que tem gastrite no nome? Que tem nome, sobrenome, gastrite? Tem vários tipos de gastrite, né? Inclusive, a classificação dela geralmente é feita através da endoscopia, pelos endoscopistas, num critério até de Sidney, em que você vai avaliar a localização em que ela está no estômago, qual que é a alteração que ela está provocando no estômago, se ela é crônica, se ela é aguda, se ela tem algum tipo de infiltração maior, se foi feita alguma biópsia, eles geralmente vão nos dar esse norte todo, né? Uhum. Tá? Mas quando você vê um paciente que tem os sintomas gastrointestinais que possam ser relacionados à gastrite, você inicia pela pesquisa geral, se você não tem nenhum risco de vida, que esse paciente possa ter alguma suspeita de um sangramento, alguma questão mais assim grave, você pode iniciar por outro caminho, inclusive já iniciando essa avaliação da parte emocional, né? Uhum. Porque a gente começa a atender um paciente e não conhece ainda, ninguém se conhece, na Sim. verdade, né? Em geral. Mas você já começa a entender mais ou menos como é que é o ritmo, como é que são os hábitos de vida desse paciente, né? Os fatores que possam estar desencadeando aquele quadro também, né? É, até porque é uma parte muito negligenciada, né? Essa parte emocional e psíquica. Muitas vezes as pessoas vão no médico para conversar, né? Não tem um espaço para ser ouvido, né? Exatamente, isso mesmo. E com essa vida tão, assim, apressada, com falta de tempo, assim, para que um ouça o outro, tenha calma. Você não tem tempo para se alimentar com calma, você não tem tempo de fazer uma alimentação adequada, saudável, e às vezes isso tudo impacta no seu dia. Esse dia a dia impacta na sua saúde, né? Sim, sim. Mental, e principalmente, né? E é, essa saúde. E, por exemplo, tem alguma coisa que é. Nossa, bobeei agora. Mas eu ouvi falar de uma doença chamada gastrite atrófica, né? Que não tem tanta relação com a queimação, tem relação com outras coisas. A senhora consegue contar um pouco pra gente? Sim, sim. Na verdade, a gastrite atrófica, ela também é um diagnóstico realizado através da endoscopia, né? Em que você vai avaliar aquela lesão
Se tem alguma alteração dessa mucosa que tenha uma suspeita, que possa é uma lesão que pode ser pré-cancerígena, tá. Então por isso vem nossa atenção, e com isso você deve associar e pesquisar também se esse paciente tem algum tipo de anemia, se ele tem alguma dificuldade como uma hipovitaminose B12, que um dos fatores exatamente do estômago também é o fator intrínseco que facilita essa absorção da vitamina B12, pode estar alterada. É uma gastrite que também está relacionada geralmente a fatores autoimunes. Então, possivelmente, em algum momento, você de repente pode precisar encaminhar esse paciente para um outro especialista, um reumatologista ou um hematologista. Então, você faz a primeira etapa, você avalia, mas já tem que ficar no seu radar, que é uma lesão que você vai ter que ficar acompanhando, caso não tenha já alguma alteração maligna nessa biópsia, tá? E a senhora comentou da vitamina B12, né? Que a gente Uhum. tanto escuta falar em vários lugares. E queria perguntar, né? O que que a senhora acha dessa ultra suplementação de vitamina B12? A outra suplementação não, eu acho que a gente deve sempre estar dentro de uns níveis normais, né, tanto de vitaminas. Se a gente conseguir se alimentar mais adequadamente, a gente não precisa viver nesse desespero, nessa correria toda atrás de suplementar, porque Sim, suplemento a gente já sabe que é um extra ao normal, ao que deveria ser o normal, né? sim. Claro que um indivíduo que tem dificuldade de absorção, um indivíduo que já tem uma gastrectomia, que já foi operado antes desse estômago, O que que é que já gastrectomia, até. doutora? Então, é um paciente que já tem uma cirurgia prévia do estômago, que foi retirada uma parte desse estômago, quer seja, por exemplo, com a cirurgia bariátrica, quer seja uma cirurgia de câncer. Aí sim, você já tem mais ainda um fator que você já sabe que precisa cuidar e que S- você provavelmente vai precisar repor a cada período, tá? Sim. E inclusive o interessante é você deixar o paciente já ciente de que isso vai ser uma prática para a vida dele. Então, esses pacientes pós-bariátricos, né? Acho que depois a gente podia acrescentar, que ainda temos bastante tempo, dessa cirurgia bariátrica, que a gente estava conversando antes de virmos para cá, que a doutora até fez um trabalho de mestrado dela sobre a comparação dos pacientes de cirurgia bariátrica. Então, acho que Exato. é melhor a gente definir o que é uma cirurgia bariátrica, que a gente tanto ouve falar. A obesidade, na verdade, nós temos que entender que é um diagnóstico atualmente muito complexo de ser tratado, né? Antes era meio que estigmatizado e tudo, mas a gente tem observado que ela é muito associada a várias patologias também, né? E muito difícil, não é só a questão de você dizer que a pessoa só está ingerindo demais. Sim, Você precisa identificar ou tentar, pelo menos, logo identificar. Então, o tratamento clínico, quando ele já é falho, por algum período, por alguns anos, e dependendo das patologias associadas que esse paciente possa ter, ele pode sim ser um paciente elegível para fazer a cirurgia bariátrica. Claro que tem todo um contexto de avaliação, né? não é uma Não férias é para Disney, uma cirurgia Não bariátrica, é gente. assim, exatamente. Ele vai precisar passar por vários profissionais, ele vai ter que ter uma ideia, a gente vai ter que ter uma ideia de como é que está o índice de massa corpórea dele. É uma avaliação ainda muito grosseira para os dias de hoje, mas é o que é usado, entendeu? Sim, sim. Porque nem sempre, na verdade, repercute o que realmente você tem do paciente. Às vezes, metabolicamente, ele está bem e tem um IMC muito elevado, ou ele tem um IMC um pouco mais abaixo, vamos supor que de 40, mas é um indivíduo que tem várias alterações metabólicas, né? E que você sabe que se ele permanecer naquela situação, o risco dele de vida é muito grave e que ele vai evoluir com uma péssima qualidade de vida, às vezes, para o futuro, né? Uhum. Eu lembro que eu ia fazer um trabalho na faculdade
para analisar esses pacientes, o perfil deles. E eu cheguei a ver uma paciente que tinha um MC de 72, coitada. E não é uma coisa muito simples você fazer o cuidado multidisciplinar, porque Não é. é psicólogo, é um médico, que geralmente no caso passava com endocrinologia, com o cirurgião também, propriamente dito, que vai operar, que Exato. tem que perder o peso, né? Tem que perder uma certa quantia de peso. Exatamente. O ideal é que seja perdido pelo menos 10% do peso, né? E assim, claro que são escolas, que têm grupos que têm suas condutas um pouco diferentes, mas em geral é essa que é a conduta mais usada, né? Que a gente deve ter, e que isso já facilita um pouco que para esse paciente no pós-operatório, né? Porque você deve imaginar que ele estando nessa condição, muitas vezes ele está num quadro de hiperglicemia muito elevada, ele às vezes está com diabetes compensado, ou não. Sim, Mas isso tudo depois que opera, você vai ter uma certa dificuldade de organizar, de deixá-lo mais estável, né? Então é muito interessante com isso. E, inclusive, tem alguns trabalhos que mostram uma redução até no certo sangramento durante o intraoperatório, se você consegue reduzir um pouco essa gordura abdominal, entendeu? uhum, uhum. Durante esse período pré-operatório. E esse paciente deve ter um acompanhamento muito especial com a psicóloga, não é? E Sim, psiquiatra, se necessário também. Acho que, inclusive, não é importante a gente ter essa ideia de que os profissionais que lidam com a saúde mental, têm que ser muito, até privilegiados em muitos casos, porque às vezes a gente não consegue mudar um pouco mais da nossa abordagem se esse paciente não está pronto, né? sim, sim. Do ponto de vista psicológico, né? Eu lembro que eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás que era uma pessoa que tinha estudo na área da saúde, mas que ela queria fazer muita bariátrica, já era obesa, já tinha MC com comorbidades e queria muito realmente fazer a bariátrica. E falando, nossa, porque eu vou comer muito hoje numa franquia de restaurantes para poder chegar no peso para fazer cirurgia Então, bariátrica. veja bem, você piora a sua condição metabólica para fazer um procedimento. Então, Com quer dizer, risco, com. você já não tá dentro do que é o adequado, pelo menos, né? Sim, Pelo menos isso. Nem aquela primeira etapa de screening, você está pronto, né? sim, Você já não tem IMC, você já não deve ter algumas alterações nos exames laboratoriais e nem psicológicas, porque se você sim. aceita piorar sua condição para tentar fazer outra, É, você porque fica precisa de laudos de psicólogo, psiquiatra, não é vou na fila do pão, vou na fila do bariátrica. E mesmo exatamente. imagino que mesmo no serviço particular tenha uma demora para fazer, né? Exato, exato. A gente não deve fazer sem que tenha toda a anuência desse grupo multidisciplinar. Isso é muito importante, tá? Existem eh, algumas equipes que têm também fisioterapeuta, que eu acho também super importante, porque tem toda essa reabilitação pulmonar, né, no pré e no pós, porque o paciente às vezes tem uma certa dificuldade de ventilação. Você lembra que ele pode ter também a síndrome da apneia do sono, Uhum. né, associada. Ele pode ter um sono muito debilitado, que facilita ele manter também esse quadro de obesidade. Então, se você vai intervir num procedimento cirúrgico desse nível, você deve deixar o máximo possível tudo muito organizado, muito preparado, né? Claro que intercorrências ocorrem, nós estamos falando de medicina, não, isso não é uma ciência exata, então tudo que a gente puder fazer para melhorar, para conseguir deixar tudo muito mais tranquilo, é melhor, Sim, com certeza, né? né? E a gente estava até comentando isso antes, mas é bom comentar, né?
tem associação, porque às vezes algumas pessoas ficam com medo, né? Ai, eu vou ter câncer se eu fizer cirurgia bariátrica, alguma técnica, isso tem alguma relação ou não se tem nada com os Não, não, estudos? não é questão de ter, né? Você tem que lembrar que o câncer, ele tem toda uma característica de genética também, né? Genética, de fatores ambientais, do que você tem como hábitos, né? E a cirurgia bariátrica tem técnicas, né? Você tem, por exemplo, a técnica de sleeve, que você não tem o desvio da parte intestinal, de alça intestinal, né? E a técnica do bypass, que geralmente é mais usada aqui no Brasil, né? Uhum. Tá? Então, você tem que ter essa consciência de que você não é questão de ter mais ou não. Você precisa ter esse cuidado e se lembrar de todos os teus fatores de risco com o seu médico, Sim, né? sim. E só para o pessoal entender quais que são principais, assim, que as pessoas têm que tomar cuidado Bom, para ingestão de bebida alcoólica, sempre atenção. a cachaça de final de semana. Tabagismo, fumo, não dá para menosprezar, né? Sim, sim. Certo? E deixa eu te perguntar, a gente estava falando do câncer, né? E o câncer gástrico, ele é algo muito prevalente no nosso meio, Brasil? No Brasil é. Mas só que nós temos que entender que ele não é a situação do rastreio dele como se fosse do intestino, do câncer de intestino, tá? Nós precisamos entender que a gente precisa ver esses componentes sintomatológicos, predisponentes e também a parte genética desse indivíduo. Se você avaliar e observar que há necessidade, claro que você tem que fazer um exame que vai te dar um pouco mais de clareza. E aí, realmente, essa abordagem interna do estômago é feita através da endoscopia, né, digestiva alta. Sempre que preciso, o endoscopista já faz uma biópsia, né? E uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena orientar a todos é que esses exames, que tem alguma biópsia, que você vai precisar pegar esse resultado posteriormente, que esse anatomopatológico, você deve ter atenção onde foi feito, com quantos dias você vai buscar, quando vai sair esse resultado. Porque a maior parte dos pacientes Não vai voltam buscar. com a endoscopia e voltam sem o anátomo. Raramente fazem ao contrário. Só que, às vezes, nesse anátomo patológico tem Tem uma a chave da resposta questão. e que é uma coisa grave. E aí você fica um ano, às vezes, sem ter esse diagnóstico e sem tratamento, né? E não descobre muito tarde, às vezes, né? Exatamente. Infelizmente. Exatamente. E às vezes é realizado durante uma internação, Uhum. esse exame. O que ocorre? Você fica sabendo o resultado, você tem alta e acaba não pegando esse laudo. Nem o laudo do exame e nem o laudo do anatomopatológico. Eita. Eu já tive um caso de um paciente, que era de intestino, no caso, era uma colite, e esse paciente ficou uns 7 meses sem o resultado desse anátomo patológico. E era assim umas 5 folhas de resultado Nossa. que tinha que tratar, sabe? Então, assim, são coisas que você precisa ter essa atenção. Nós temos que ter como médicos de orientar os pacientes e os pacientes também precisam, viu, ter esse cuidado de quando realizar o exame, ficar atento para ir buscar o resultado. É mesmo, gente, não se esqueçam do resultado, porque senão prejudica muito o trabalho, Isso. a recuperação E atrasa, é, né? Um possível tratamento, né? sim, porque é um tratamento cirúrgico, né, na maioria das vezes. Algumas vezes é cirúrgico, ou é um tratamento clínico, ou é alguma orientação não farmacológica, que seja uma orientação de hábitos de vida. Por exemplo, se eu tenho uma dúvida que ele pode ter alguma alteração de hipersensibilidade de glúten, que eu já fiz testes sanguíneos e não teve nenhuma resposta, e eu preciso de alguma biópsia do duodeno, que é através da endoscopia, eu ali no pedido já deixo essa orientação para o colega, o que é que eu estou querendo buscar. E aí, se você não vier com resultado,
A gente não eu fico consegue na. chegar a essa conclusão. Então, de repente, isso aí poderia vir uma resposta que eu desse uma orientação para você Sim, com sim. relação à alimentação, né? E alimentação, eu ouvi falar que os embutidos têm relação com esses cânceres gastrointestinais. Por quê, doutora? Esses, esses alimentos, na verdade, são muito processados, cheios de sódio, né? Ultraprocessados. Você deve pensar sempre que hoje em dia já tem muitos alimentos também com muito agrotóxico, né? Uhum. Quanto mais, é muito difícil, às vezes, a gente conseguir ter o acesso ao orgânico também de todos os alimentos, não só por questões de custo, né, mais elevado, mas também até de disponibilidade mesmo, Logística de né? transporte, né? Logística, transporte, o Brasil é enorme, a gente não sabe como é que funciona em várias cidades, não é? Sim, Nós sim. estamos em São Paulo, tudo bem, mas a gente tem que ter esse cuidado que aqui o Brasil é muito grande, E né? muito diverso, né? Diverso, exato. Até os hábitos também alimentares são diversos, né? Sim, sim. E nem todo mundo consegue ter acesso financeiro, né? A Exato, fruta, legume. exatamente, exato. E aí, às vezes, consome alimento que é muito rico em condimentos, muito rico em conservantes, na verdade, tá? Uhum, uhum. Corrigindo. É, e a gente deu uma comentada sobre úlcera, né? Às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, meu pai teve úlcera. Tem relação genética? A úlcera? Ou acho que para discorrer um pouco sobre a úlcera no geral, né? Não, a úlcera em geral não. Você tem que saber que tipo de úlcera, a localização, mais informações, né? Aí, às vezes, o que a gente ouve muito é a pessoa dizer que a minha família toda tem problema de estômago, né? É. E aí você tem que entender também que tipo de problema é esse, se é um problema também associado a essa alimentação que toda a família tem, Sim. não é? Eu dei uma bronca nos meus pais, porque eles estavam comendo muito embutido. Ó, você vê? Eu tinha acabado de ter aula sobre câncer gástrico. Eu falei, não, não, de vez em quando, todo dia não. Você vê como é que é? É, Não é? É muito comum a gente perceber, não é? sim. Isso aí é uma questão muito importante, porque desde a infância, né? A gente já quer os filhos comendo tudo É o certinho. salaminho, é o peito de peru. Mas veja bem, se você não põe na mesa o que é o correto, é difícil do filho também se habituar a comer verdura, folha, vegetais, né, e ali mais saudáveis. Se eu só ponho para ele, vamos supor, e eu não como, É. não é? Não é É, difícil, muito. né? Alguns produtos já prontos, né? Sim, Fica porque às vezes é muito mais complicado. prático, né? Pois é, mais prático. Não contra, não que a gente seja da idade Sim, da sim, pedra, sim. mas a gente precisa olhar o rótulo, a gente precisa ter um bocado de atenção, né, com relação a Acho que isso. a chave é moderação, né? Moderação Exatamente. e bom Tudo. senso. Exato. Bom senso, perfeito. O equilíbrio é sempre o melhor, né? Porque eu fui fazer um projeto no meio do ano no Rio Grande do Sul, né? E assim, era uma cidade que tinha acabado de passar por uma enchente, uma tragédia, né? E não tinha como falar, nossa, eu quero comer frutas e verduras. Até que fomos super bem recebidos lá. Mas a gente tinha que se virar com o que tínhamos processado. Assim, O tem que que já avaliar estava o pronto, que né? já Que estava pronto. restou, né? Que restou. E nesse contexto, a gente não pode temos que agradecer, né? Por termos É essa oportunidade de claro. comer, de conseguir nos receber. E tem que ser muito gratos. E isso aí foi uma condição naquele momento, não é? Sim. Mas isso não pode ser um hábito, né, para a vida, não é Uhum. verdade? Porque senão, se você leva tudo isso, um hábito para a vida, você tem que lembrar que o tratamento da gastrite ou de muitas patologias do estômago e esôfago, né? Em si, elas estão alinhadas com o tratamento farmacológico e o não farmacológico, o medicamentoso e o não, né? E por falar em medicamentos, e o povo que fica usando os tais de óleos, assim, não sei o que, zol, pra sempre, assim. Que... Pois aí mais uma vez o equilíbrio, né?
Por que toma? A gente precisa saber se realmente tem essa necessidade. Em geral, tem sempre alguma coisa atrelada que facilita com que essa sintomatologia permaneça. E a pessoa cria esse hábito de querer continuar com alguma coisa que não é adequada e toma o medicamento, É. né? Como se fosse assim uma troca, uma moeda de troca, né? E às vezes mascara, muitas vezes, uma Mascara e coisa você mais reduz séria. muito a acidez do estômago, né? Daí você pode criar outros problemas também. De desabsortivos, né? É, De vitamina, de. exato. E o pH do estômago varia, né? Vai variar, vai modificar. A gente tem que lembrar que o pH ácido, ele ajuda também como uma barreira até algumas infecções, né? Gastrointestinais, que possivelmente a gente possa ter, se você ingere algum alimento que possa estar contaminado, né? Ele ali ajuda a inativar, vamos supor, Sim, né? Mas se você começa a alterar muito isso, você também se arrisca, predispõe a ter mais infecções sim, gastrointestinais como um todo, e às vezes até tem diarreias e tudo, né? sim, sim. E acho que a gente tá falando sobre digestão, né? E mudando de assunto, e as pedrinhas na vesícula? Bom, essa também, né? Os sintomas também são muito parecidos. Isso aí é uma outra Confunde. investigação que a gente precisa ter. E, inclusive, se você já vem nessa primeira consulta com esses sintomas meio dispersos gastrointestinais, e de repente você tem um familiar, uma mãe ou um pai, alguém na família, que já teve que operar, você já fica mais em cima. Você vai perguntar também como é que é a sua alimentação com relação a alimentos gordurosos, Sim, né? Aí a investigação já é outra. Você vai partir inicialmente para um ultrassom de abdômen total, você vai observar. Tem alguns casos que precisam de alguns outros exames um pouco mais apurados, né? Tá? E fora isso, também tem os exames laboratoriais, que você precisa ter uma ideia de como é que como está que tá a pessoa, tudo, né? exato. E também como é que está a função do fígado, da via biliar, né? Diante de tudo isso, caso tenha o cálculo na vesícula. E aí o tratamento, né, É. é cirúrgico, é a retirada da vesícula, né? E tem, porque é a vesícula ela que o que faz ela funcionar, né, entre aspas, é os cristais de colesterol, né, que é a pedrinha. Tem relação com o colesterol alto, a pessoa ter Predispõe também, predispõe. predispõe. Só que aí o que ocorre? Quando ela já está com esses cálculos, a função real dela, que é da digestão das gorduras, Já, já está prejudicada, né? Então, o ideal é que o paciente seja preparado para operar, sempre que possível, porque também isso pode ser descoberto em uma questão de urgência, num pronto-socorro, numa dor aguda, né? Nós estamos falando aqui a nível ambulatorial, sempre que possível que ele opere. Estamos falando em alguns pacientes com algumas outras condições de patologias associadas que sejam mais difíceis, que o risco-benefício não seja o adequado, aí tudo bem. Aí você vai verificar isso de acordo com outros profissionais também que cuidem desse paciente e vai ver qual que é a melhor estratégia, né? uhum, Certo? Por quê? Os cálculos também na vesícula, principalmente os menores, eles podem levar a uma pancreatite, né? é, Uma inflamação do duto do pâncreas, e que é uma condição mais grave para o paciente, né? sim, sim. Que aí pode evoluir muito pior. E porque é uma condição muito grave, fatal, né? É o Pode terror ser do fatal, pronto-socorro. pode ser fatal. Mas como que a gente pode prevenir, né, para Então, melhorar? prevenir assim que você descobre que você tem esse diagnóstico, você já deve se preparar com o seu médico para isso. Aí realmente tem que ser um cirurgião, um gastrocirurgião ou um cirurgião geral, né? Desde que não seja em caso de urgência, gente, porque aí é outra condição. Você vai precisar ir para o pronto-socorro e vai ser avaliada ali a sua situação, porque é risco de vida, aí já é outra situação, Sim, né? é muito perigoso. Se vai ser possível
esfriar o processo para você operar em outro momento, mas já deixar tudo preparado e combinado com o que você vai passar no médico, aí é outra situação. Uhum. Mas assim, um paciente que assintomático, ou então com alguns sintomas desses gastrointestinais, que você vai fazer uma pesquisa, vai fazer os exames gerais e detecta que tem cálculo na vesícula, o ideal é você já ir preparando para que, de forma eletiva, ele seja operado, né? E acho que a senhora, a gente não entrou muito em detalhes, mas a senhora é cirurgiã e gastro. E tem os clínicos, né? Tem os gastroclínicos, não é isso? E qual que seria a diferença, basicamente? Não precisa entrar em grandes detalhes. É, ah, tá. Porque acho que as pessoas não sabem, né? Que tem diferenças. Tem, na verdade, assim, na cirurgia do aparelho digestivo, nós acabamos atuando também em muitas questões relacionadas à gastroclínica também, né? Porque esse paciente termina tendo algumas alterações gastrointestinais que a gente atende ambulatorialmente, né? O gastroclínico em si, a diferença maior é que ele não vai fazer o procedimento cirúrgico, né? Também. Mas ele tem algumas programações também de atendimento clínico. A gente não pode esquecer que nós não falamos aqui, mas que em um outro momento, porque é um capítulo bem extenso, Sim, é falar de intestino, não sim, é? sim, Que nós sabemos que as doenças inflamatórias intestinais são muito importantes. muito. A gastro em si, hoje em dia, está muito fragmentada de qualquer forma, porque é muito difícil um só profissional atender tudo de tudo, porque tem alguns colegas que são mais eh, habilitados e atendem mais pacientes de doença inflamatória intestinal, fazem proctologia, tá? Tem os pacientes que fazem mais a gastro em si, que aí vai ver doença do refluxo, né? Atende os pacientes com gastrite. Não que ele consiga triar todos esses pacientes, mas assim, acaba que ele vai ficando mais específico para esses casos. Tem o gastro que faz cirurgia bariátrica, né? O cirurgião do aparelho Sim, digestivo, né? sim. Então, enquanto a doutora toma aguinha, eu queria dar um recado para vocês, para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Spotify e no YouTube também, onde nós vamos postar esse podcast e vamos postar os shorts também para vocês acompanharem e ficarem muito contentes em saber mais sobre isso. Doutora, pode continuar. Pois sim. E nós estávamos falando ainda tem mais uma outra coisa importante, né? Que a gastro também está ligada à hepatologia, né? Sim, Que sim. geralmente são os gastroclínicos que fazem hepatologia, e os gastrocirurgiões, tem alguns que são cirurgiões do aparelho digestivo ligado à via biliar, a também o fígado, né? É que São outros, é um outro mundo, outro né? mundo, Paciente é, é cirrótico, tudo né? muito grande, na verdade. Cada módulo desse do que nós conversamos aqui, nós passeamos em coisas muito grandes, Sim, sim. né? É, Em situações assim, do dia a dia, não esquecendo também de síndromes metabólicas, pacientes obesos que têm hipertensão arterial, que têm gordura no fígado, como nós falamos de hepatologia, agora lembrando a esteatose hepática, que a gente não tem que se conformar de estar com a esteatose hepática, de ter, né? sim. Precisa ter essa atenção também, né? Sim, sim, é um universo à parte, né? Muito, muito. Porque a esteatose hepática passou de uma coisa que é, entre aspas, sem relevância para uma coisa, uma causa importante de cirrose, Muito, né? muito importante, exatamente. Um capítulo novo dentro de congressos, né? Que faz parte do transplante de fígado, Sim. que antes não tinha, assim, não é? E porque fígado não tem uma hemodiálise, uma terapia substitutiva, né, pro fígado, um Exato, fígado artificial, por assim dizer. exato, isso mesmo. Eu não trabalho diretamente com esse grupo, com esses grupos, mas é impossível dizer que não atende os pacientes com esteatose hepática, né? Porque, na verdade, é muito É muito incidente, prevalente, né? né? Tem muitos pacientes para serem atendidos e a gente tem que orientar mesmo, né? Agora, esses pacientes que já evoluem com a cirrose e precisam de transplante, tudo, aí eu já realmente não atendo, mas vale a pena a gente ter esse cuidado, gente. E isso tudo associado ainda à ingestão
de álcool, a situação piora muito. Devemos lembrar também dos vírus, né? Como os vírus de hepatite, né? Uhum. Hepatite B e C, né? Sim, Que sim. podem também estar associados a tudo isso e dar um prejuízo bem maior para o paciente, o HIV também, né? Sim, sim. Que já diminui muito a chance desse paciente ter uma imunidade para poder lutar com tudo isso, né? Sim, é muito difícil, muito difícil. Eu Muito, lembro né? que, nossa, casos muito tristes que eu vi, ainda sou estudante, né, mas já vi em enfermaria de hospital paciente cirrótico muito triste, todo com a barriga toda cheia de água, né, ascite, Exato, todo já bem avançado. exato. E aí fica difícil até deles conseguirem se alimentar, né? Sim, Porque e aquela capacidade gástrica também fica reduzida, né? Você lembra que está tudo aquilo ali impactado com com líquido, né? líquido, né? Depende da quantidade, né? Mas, enfim, um paciente já no estágio mais avançado, a quantidade é muito grande. Uhum. Às vezes ele nem consegue respirar direito, né? E aí tem que fazer aquela É, punção de aquela alívio, né, que chama paracentese. paracentese, É. né? E a senhora é nutróloga também, né? Como que, aproveitando esse gancho, como que entra? O que que é um nutrólogo, né? É, na verdade é um médico, né, que a gente vai conduzindo alguns estudos observacionais também com relação a algumas carências nutricionais de alguns pacientes. Geralmente trabalhamos em paralelo junto com as nutricionistas que orientam a alimentação, mas a gente vai investigando um pouco mais algumas alterações, algumas carências nutricionais dos pacientes, tá? Sim, Na verdade, no caso, para mim foi muito interessante, porque eu já tinha a minha formação de gastro, né, sim, na gastrocirurgia. Então foi muito bom para mim, porque eu pude associar as duas coisas, né, a nutrição clínica a esse mundo também, que sim. na verdade já fazia parte, porque eu quando via um paciente de gastro, é muito difícil Orientar, é. você não falar nada sobre alimentação, não é não? Sim, sim. Né? E fora tudo isso, eu também trabalho com nutrição enteral, parenteral, né? E o que que seria essas nutrições enteral e parenteral para o pessoal entender? São alimentos que é assim, preferencialmente a gente deve pensar que o paciente ou uma pessoa consiga se alimentar por boca, via oral, né? Agora, se ele começa, pelo que você está observando da ingesta dele, do que ele consegue comer, ele vai reduzindo abaixo de 60% a 70% do que ele deveria comer ao longo do dia, ele tem grande chance de entrar em quadros de desnutrição, né? Então, se ele continua podendo se alimentar por boca, mas você tem condições de dar algum suporte a mais para ele, você pode pensar em alguma suplementação alimentar oral. Que seria aquele, Que é, tipo um Iopro, opa, falando marca, né? mais uns, Mais algumas coisas também, é, depende do que ele vai precisar, uns suplementos, né? é, Certo? E aí você pode utilizar, mas existem algumas condições clínicas que nem isso você consegue só com alimentação oral. Às vezes você também tem um paciente que está se alimentando menos do que isso, ou você pede uma avaliação de uma fonoaudióloga que vai lá e avalia a deglutição desse paciente, né? Inclusive, nós tivemos uma aula um dia sim, desse da Liga que acho eu, que você eu assistiu, né? assisti, eu tava lá, eu Né? comentei. A doutora André é orientadora da Liga Acadêmica da Faculdade de Cirurgia do Aparelho Digestivo, que é um grupo de alunos, onde a gente se reúne para discutir casos sobre a especialidade. Então, nesse dia foi muito interessante, porque exatamente por isso que eu gosto de levar esse ponto multidisciplinar, que a fono a gente deve seguir a orientação do que ela fala. Por Sim, exemplo, tem um doente nosso internado no hospital, que ela avalia e ela viu que tem risco de broncoaspiração desse alimento ir para o pulmão, que seria uma condição mais grave para ele, ela acha que ele precisa de uma passagem de uma sonda nasoenteral, que é uma sonda que vai conectar, você pode alimentar o paciente diretamente no estômago ou já mais lá embaixo no é início do aquela do intestino. nariz. Isso. Você deve atender e ouvir o que essa profissional está te orientando, Sim, sim, sim. né? Agora,
exatamente nos próprios pacientes da gastro. Você está com um paciente que fez uma cirurgia, que está evoluindo mal, que tem algum tipo de fístula, alguma dificuldade, que ele está impossibilitado de receber algum alimento pelo trato gastrointestinal, você pode pensar no recurso de uma dieta por veia, que seria com uma fórmula semelhante a um soro, mas que você vai fazer um cálculo Sim. adequado para ele, vendo também as condições clínicas dele, se ele está em condições, a via de acesso, se ele está com uma veia pega na central, né, que seria uma veia aqui no pescoço, ou aquele catéter que a gente chama de pique, É. né? E aí você vai fazer um cálculo e cuidar muito bem desse paciente, desse acesso e dessa fórmula, né? E eles sentem gosto? Ou Da alimentação na veia? É, de alguma forma, muito esquisita essa pergunta, mas bateu essa Não, eu não curiosidade. acho tão esquisita, não. Você sabe que eu já tive um paciente, dois pacientes, que eles estavam recebendo óleo de peixe na fórmula endovenosa, e eles sentiam que o corpo deles é como se estivesse exalando aquele cheiro. É? Que legal. Como estava sendo infundido aquilo endovenosa, eu acho que realmente tinha sentido. Sim. Eu troquei, porque eu achei que não valia a pena também eles ficarem passando aquele sufoco. Eles já não estavam podendo comer via oral, Ai, né? E coitado. ainda deixar naquela Sim. situação, né? Então eu realmente troquei. Mas é interessante essa pergunta. Mas eles perguntam também, tá? Se eles vão sentir algum gosto. Geralmente, por escorrer na veia, não vai ter nada, né? Assim como a da sonda, né? A Uhum. da sonda já cai lá embaixo, né? A Sim. menos que tenha um refluxo, que ocorra alguma alteração. Mas o que é para acontecer é que não. É que a sona também ela pode ser usada para drenagem também, né? Não só para É, drenar líquido. aí a sonda de drenagem, a sonda nasogástrica, que é uma outra sonda com um calibre maior. Aham. Algumas pessoas acabam aproveitando essa própria sonda nasointeral e deixam aberta, mas não é uma sonda adequada para descompressão, Uhum. tá? Tem algumas sondas também que tem uma via que fica no estômago para descompressão Uhum. e uma via, ela própria tem uma outra via lá embaixo que vai para o duodeno Uhum. e que você pode correr dieta, dependendo da condição do paciente. Como às Sim. vezes você tem um paciente de câncer, que tem alguma obstrução ali no estômago, mas que você precisa nutrir, e você deve pensar que o trato gastrointestinal ele é muito mais. Você deve priorizar primeiro, né? Sim, Para sim. evitar até a mudança das bactérias, aquela translocação, né, do intestino e tudo. E a gente estava comentando, né, aproveitando esse gancho da nutrição parenteral, que a gente está falando de câncer, né? As pessoas conseguem viver sem o estômago, sem intestino, usando essas técnicas de dieta parenteral? Exato, aí tem as técnicas de reabilitação intestinal, né? Que você fica preso a uma nutrição parenteral e tudo. Síndrome do intestino curto? Síndrome do intestino curto. É uma condição que você vai ter que viver sobre uma vigília enorme dos médicos, né? Entendeu? Mas atualmente já é possível fazer. É, eu lembro Ter que. esse cuidado, é uma atenção muito grande, você tem que ter um bom cuidado desse catéter, que Sim. o maior risco é dele infectar, né? Uhum. E evoluir para alguma coisa mais grave, né? Você já viu alguém? Eu vi numa discussão de congresso, que inclusive era uma paciente que fez uma cirurgia bariátrica e depois evoluiu para síndrome do intestino curto. Uhum. E aí ela vivia dependente de nutrição parenteral, né? Vivia com acesso, com Exato, problemas. exato. É possível. Hoje em dia é possível. Antes era muito complicado, que esse paciente ficava preso no hospital, Acho né? que 10 anos, que é mais de 10 anos que tava em nutrição parenteral. É. Sabe o que ocorre? As primeiras cirurgias bariátricas, as técnicas às vezes eram muito desabsortivas também. E se ocorria mais alguma intercorrência que precisava retirar mais alça de intestino, você já ficava com menos disponibilidade de absorção para essa paciente. Provavelmente pode ser que tenha ocorrido isso, sabe? Sim. Eram técnicas mais desabsortivas.
Sim, e hoje em dia a evolução, pelo que eu entendi, parece que vai ser tudo endoscópico, né? Dos procedimentos. Vai tende a vir menos invasiva. Menos invasivo, né? Ainda não é uma realidade, mas já estão. Isso aí é uma tendência em todos os procedimentos cirúrgicos, né? E hoje em dia é tentar invadir menos, né? É, Não é? Na sim, ortopedia, na urologia, isso tudo começou lá pela cirurgia por vídeo também, né? sim, Videolaparoscopia, sim. que era assim um sucesso. Você conseguiu operar com aquela câmera e tudo, e aí depois veio o robô, tem toda essa evolução aí, né? Uhum, uhum. E agora a gente está caminhando para nossa reta final, né? E eu queria fazer uma pergunta. O que para você seria a rocha da saúde, o pilar da saúde? E o pilar da saúde é exatamente isso que nós já conversamos, o equilíbrio, O entendeu? equilíbrio. Eu acho equilíbrio no bem-estar mental, na alimentação, nos cuidados gerais como um todo do seu dia a dia, porque nós sabemos que hoje em dia tudo puxa para que a gente crie uma certa ansiedade, um certo estresse no hoje. A gente não vive o hoje, a gente já Sim, corre atrás do dia de amanhã e daí para frente. sim. E a doença do futuro vai ser ansiedade, né? E depressão. Ansiedade, exatamente. Eu acho que a rocha é por aí. E depois você vai ter que convidar um psiquiatra. Eu já tenho Sim. gente para indicar. Estamos ansiosos para sua indicação e para de vocês, que vocês quiserem comentar temas, ideias, Temas, exatamente. sugestões, estamos à disposição. Então, doutora, a senhora tem alguma coisa mais que a senhora queira contar para nós? Não, eu acho que foi suficiente, mas eu acho assim que é importante a gente pensar em que não adianta as suposições. Eu acho que tenho tal coisa, eu acho. Tente sempre conversar com algum médico, tente sempre se Buscar evidências organizar, científicas, né? exato, buscar evidências para poder caminhar com mais tranquilidade, tudo isso, os seus sintomas, tá bom? Sim, perfeito. Então, doutora, acho que já estamos na reta final, né? Então, acho que já podemos encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito a presença de vocês que estão aí nos assistindo. Muito obrigado por estar aqui presente no primeiro episódio do Rochas da Saúde. Semana que vem temos mais. Semana que vem iremos falar sobre Outubro Rosa, sobre câncer de mama. Espero vocês por aqui. Eu sou Pedro Dilguiria, conhecido como Rocha, e esse foi o Rochas da Saúde. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, tchau.